tarde a todos e a todas. Minha gente, nasce um evento fundamentado no Espírito Santo, né? Eu sinto a moção do Espírito Santo nesse exato momento, não é? Com a dedicação desse grupo, não é? Com o sentar, com o estudar, com o pensar, sobretudo porque a ciência é um dom do Espírito Santo, o entendimento é um dom do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Então, Leão XIII, ele escreveu o documento sobre Espírito Santo em 1897 e daqui a 3 dias o documento completa 120 anos. Então, eu acho que esse evento aqui é um evento meio que aniversário deste documento sobre o Espírito Santo, que é o grande patrimônio que Leão XIII deixou para a nossa igreja. Então, eu me sinto muito feliz pelo convite da Joana, pelo convite do Rossandro, me sinto muito feliz por estar aqui, não é? Pedi para falar, eu realizar minha comunicação sentado, porque eu sou muito inquieto, eu sou professor, então se fosse em pé eu andaria muito, ficaria muito difícil para a câmera me acompanhar, então assim me domestifica mais, não é? Então, eu, assim, fico muito lisonjeado por todo o convite, não é? E aí nós vamos falar hoje à tarde, dialogarmos um pouco sobre renovação carismática católica, dentro do ponto de vista dos possíveis pontos positivos e possíveis pontos negativos que, claro, todo evento, por ser humano, divino, mas também humano, tenha provocado na nossa igreja, não é? Então, vamos começar. Pelo menos a minha história com a renovação carismática começou em 1992, quando, aos 12 anos, eu fui inserido pelos meu irmão e minha cunhada num grupo de renovação carismática. E, claro, tive uma experiência mística no grupo de renovação que me fez ler a Bíblia, os evangelhos, os 4 evangelistas, em uma noite. E uma inquietação muito grande, onde no outro dia eu busquei assistir 3 missas diárias e aos 12 anos eu descobri que a missa seria a mesma nas mais diversas regiões, porque eu procurei 3 regiões diversas para assistir a missa no mesmo dia. Eu era um católico, mas era um menino católico, não sabia de nada disso. Então, na primeira noite eu li os 4 evangelhos, né? Fiquei decepcionado, imaturamente, porque os 3 primeiros evangelhos para mim era igual, e me apaixonei por São João, que era o evangelista platonista, vim descobrir isso depois de um curso de filosofia que eu fiz na UFPB. Então, passando então a frequentar o catolicismo, aos 14 anos, não é, eu já estava inserido dentro de um grupo de renovação, um dos mais fortes de uma pessoa, chamado Grupo de Oração São Miguel Arcanjo, se encontrava numa paróquia chamada Paróquia de Auxiliadora, que estava entre o Retão de Manaíra e Intermares. Era uma paróquia só, essa paróquia foi dividida em membros, em partes, e ela era presidida pelo então pároco, Padre Paulo Pires, que já tinha sido reitor reitor do seminário, mas era professor da UFPB do curso de filosofia durante algum tempo. E assim, eu pude estar dentro da renovação. E o que era a renovação carismática na década de 90? Você, inclusive, se iniciava no grupo rezando o texto, então eu passei mais de 3 a 4 meses rezando o texto, um jovem de 14 anos rezando o texto com senhorinhas, não é? E a gente iniciava todas as pessoas do grupo dentro de uma oração de texto. E, claro, depois a gente era avaliado e tinha toda uma estrutura meio que como acadêmica, vocês vão entender historiograficamente porque era um pouco acadêmica, não é? E aí eu passava por um exame, e aí esse exame me levava a estudar numa escola chamada Escola Paulo Apóstolo, que era uma escola da renovação carismática que existia em frente ao Mercado Central de João Pessoa. E aí lá a gente fazia curso de intercessor, curso de pregador, curso de orador, existiam vários cursos. Você não podia exercer os seus ministérios dentro da renovação carismática se você não recebesse cursos. Então você vê notoriamente que havia um certo traço do academicismo dentro da renovação carismática. Isso era assim, um traço forte. Bom, o que aconteceu, né? A renovação carismática católica, então, em João Pessoa, ela começou a crescer em fortes grupos. Havia um grupo chamado Grupo de Oração Rainha da Paz, havia um outro grupo de oração muito forte, o grupo de oração chamado Grupo de Oração Sarça Ardente, havia um grupo de oração chamado... E aí surgiram um grupo de orações com o nome de pessoas, de fundadores. Por exemplo, existia o grupo de oração de Jerônimo, que era o grupo de oração que se formava e se fundamentava na igreja da Mercês. Existia o grupo de oração de Dona Terezinha, que era assim chamado na igreja de Fátima. E existia um grupo de orações que eles reuniam de 300 a 400 pessoas numa noite. O que chamava atenção era porque os grupos eles estavam mais cheios e mais densos do que as próprias missas, não é? Naquele período, e isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas. Claro que a quantidade de pessoas em um determinado lugar não quer dizer que isso seja bom ou ruim, não é? A gente não pode dizer que porque algo está atraindo muitas pessoas, seja bom ou ruim, não vou entrar nesse mérito. Mas aí
Como diria Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, eu descobri dentro da renovação carismática a minha vocação sacerdotal no período, e aí comecei a estudar para ser padre, e terminando meu ensino médio, fiz uma experiência no seminário diocesano, aqui na Paraíba, e fiz uma experiência nos Jesuítas do Brasil, na Companhia de Jesus, onde eu aprendi muito a estudar, com muita disciplina. E aí, claro, bebendo dessas outras fontes do catolicismo, eu pude me afastar um pouco da renovação carismática, meus pais adoeceram, eu saí então do seminário, voltei para casa, mas ainda com um catolicismo muito fervoroso, não mais um catolicismo tanto quanto a renovação carismática, mas um catolicismo mais teológico, mais catequético, e aí passei a frequentar a Pastoral da Crisma, onde eu fui animador por diversos anos, e ainda sou animador até hoje, só que da Crisma de adultos. Esse foi, assim, uma curta história minha no tempo da historiografia católica aqui no Brasil, aqui na Paraíba, em João Pessoa, certo? Bom, agora vamos entender do que eu participei. A nível mundial, não é? A nível de documentos, Leão XIII, junto com o Concílio Vaticano II, produziu documentos de valorização, né? Cartas apostólicas de valorização e documentos da Igreja Católica, como a Lumen Gentium, Lumen Gentium, Gaudet Spes, documentos que foram inserindo a valorização do Espírito Santo e valorização do leigo dentro da Igreja. Mas aí isso aconteceu e terminou em 1965, foi quando acabou o Concílio Vaticano II, começou em 62 e foi até 65. Quando você olha o site da Renovação Carismática, que você analisa toda essa historiografia que eles apresentam lá, em seguida, no próximo parágrafo, inclusive maior, eles colocam assim: então surge a Renovação Carismática em 1967, em Pittsburgh, Pensilvânia. Existe um pequeno, como eu posso dizer, um pequeno equívoco quando você lê o site na íntegra, por quê? De 1965, o Concílio Vaticano II, a 1967, a Comunidade Norte-Americana da Pensilvânia de Pittsburgh, esses 2 anos, ele não é suficiente para que o Concílio Vaticano II pudesse chegar até Pittsburgh, Pensilvânia. Seymour, por que você está dizendo isso? Vamos entender o que é Pittsburgh, Pensilvânia. Pittsburgh fica a 597,1 quilômetros de Nova York, é no interior da Pensilvânia. Pensilvânia é um dos estados mais tradicionais norte-americanos. Pensilvânia é onde surge a comunidade de Filadélfia, a comunidade que proclama o processo de independência norte-americano. A Pensilvânia recebe esse nome porque era o gueto dos europeus, da comunidade protestante puritana europeia, que bebeu assim a consolidação da fonte da Pensilvânia, e lá eles fundaram um puritanismo muito forte. Um protestantismo extremamente consolidado e de uma veia neopentecostal, ou melhor, pentecostal, extremamente sólida, não é? Então, nós estamos falando de uma comunidade extremamente protestante. Nós não estamos falando de uma comunidade litorânea. Então, nós estamos falando de uma comunidade interiorana. Então, a renovação carismática, assumidamente, ela nasceu aí. Aí, veja, onde? Dentro de uma universidade. Entenderam por que eu fiz curso? Entenderam por que existia a Escola Paulo Apóstolo? Porque o âmbito da renovação carismática é um âmbito universitário. Então, no início da renovação carismática aqui no Brasil, havia um academicismo que foi perdido ao longo do tempo, tá certo? Essa organização hoje não se tem mais. Recentemente, eu fui pesquisar um pouco sobre a renovação carismática, fui até a representação da RCC, que fica aqui no Centro Pastoral, ao lado do Mosteiro de São Bento, e eu tive a notícia do rapaz que toma conta da recepção, que se encontra eternamente ad infinito fechada. Geralmente, a pessoa vai lá para pegar alguns livros, ou entregar alguns objetos, mas sempre fechado. Então, funciona um tanto quanto mais como depósito, infelizmente, do que como um escritório para receber você e para distribuir literatura, ou para até mesmo vender a literatura que eu estava querendo comprar. Diferente da minha época de renovação carismática da década de 90 aqui em João Pessoa. Então, eles foram perdendo aos poucos esse academicismo. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê eles perderam, não é? Então, primeiro ponto, eles nasceram numa universidade, não é? Em Pittsburgh, na Pensilvânia. Então, um movimento extremamente voltado dentro da ideologia universitária. Tanto que antigamente a gente tinha que fazer curso, a gente tinha que fazer graduações, tínhamos que fazer provas, na realidade, para inclusive chegar a ser um coordenador de grupo de oração. Era uma coisa assim que você teria que dedicar uns 5 a 6 anos de vida dentro de um grupo de oração para chegar a ser um coordenador. Era muito difícil mesmo. Não era para qualquer pessoa, era o que eles diziam na época para a gente. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que o grupo que começou em Pittsburgh, na Pensilvânia, eles leram dois escritos. O escrito de Atos dos Apóstolos, claro, Pentecostes, e o segundo escrito é o que chama a atenção. Eles leram um livro e fundamentaram o surgimento da renovação carismática, um livro chamado A Cruz e o Punhal. De quem é esse livro? Esse livro é de um rapaz chamado David Ray Winklevoss.
Esse homem, na realidade, é um dos missionários neopentecostais ou pentecostais mais fortes dos Estados Unidos. Dentro da comunidade protestante, esse livro ele é considerado, hoje, um dos 100 livros mais importantes do século XX, dentro da comunidade protestante. E o que é que fala esse livro? A Cruz e o Punhal. A conversão de um rapaz chamado Nick Cruz. Então, a cruz no livro não quer dizer cruz no sentido cristão. A cruz no livro é a história de Nick Cruz, um homem que se converteu ao pentecostalismo evangélico em Nova York, fruto do exercício missionário de David Ray Winston. Então, esse homem foi muito forte dentro da sociedade norte-americana. E a renovação carismática nasceu com esse traço pentecostal. Aí você faz assim, Seymour, vamos provar? Vamos. Até porque a gente está aqui na ideia da ciência, né? Ciência não no sentido apenas epistemológico, mas ciência no sentido dom de Deus. A prova disso é que o movimento da renovação carismática chega com aleluia, glória a Deus. Ela chega com a novidade de fogo do Espírito, ela chega com a novidade de batismo no Espírito Santo, e para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que fazer o quê? Você tem que, inclusive, ter frequência, fazer essa chamada nos seminários de vida no Espírito Santo, não é? E o movimento foi crescendo muito forte, porque o movimento foi se organizando, e foi muito bem organizado. E é um movimento, você poderia dizer assim, é um movimento inspirado pelo Espírito Santo? É um movimento inspirado pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvida, mas em mãos humanas. E você sabe que em toda igreja existe o seu Tomé, e existe o seu Judas, e existe o Pedro que nega, e existe o João, que era um ignorante antes da conversão, não é? Então, o que foi acontecendo? Enquanto eu era seminário da Igreja Católica, o que me chamava a atenção é que os coordenadores de grupo de oração, eles peitavam os padres. Eles diziam assim, não, a missa não vai ser na hora que o senhor quer. Isso me chamou a atenção. Porque o crescimento da renovação carismática foi tão forte, tão forte, tão forte, que alguns coordenadores começaram a questionar os próprios sacerdotes. Isso não foi ninguém que me disse, isso foi brigas que eu vi e presenciei pessoalmente. Então, as pessoas começaram a questionar os sacerdotes, começaram a questionar os padres, começaram a questionar o clero. Isso era muito difícil de ver porque eles se achavam na autonomia, na autoridade de questionar, porque eles tinham muita força quantitativa, não é? de frequentadores. E claro, eles tinham um traço muito forte do protestantismo, que era o quê? A monção, que era o falar, que eram as músicas. Então, há toda uma espiritualidade, havia uma toda problemática, havia o seminário de vida no Espírito Santo. Então, havia diversos fatores que atraíam as pessoas. E aí eles diziam que estavam abrindo as portas da igreja para o povo, enquanto os outros católicos fechavam. Esse discurso eu discordava, né? Por quê? Porque o meu medo é que a renovação carismática ela começou a se colocar como salvadora da Igreja Católica. Escutei muito isso, de coordenadores e mais coordenadores. Nós estamos salvando a Igreja Católica. Se não fosse a renovação carismática, a Igreja Católica fecharia as portas. E isso me deu medo. Aí isso me fez cada vez mais, enquanto renovação carismática, a me distanciar um pouco mais da renovação carismática. Quem me distanciou da renovação carismática foi a própria renovação carismática, não foi ninguém. E claro que é um comportamento típico dos protestantes. Quando você nega a comunidade toda lhe nega. Então, eu não pregava mais, eu não era chamado mais para nada, eu era tido como um pecador, um herege, eu era tido como era tido como uma pessoa sem credibilidade alguma. Todo o meu catolicismo não varia se eu não fosse da renovação carismática. Então, esses grupos começaram a surgir em João Pessoa com muita força, em garagens de casas, em casas, só que eles não contavam com um fator, que alguns clérigos absorveriam traços da renovação e inseririam dentro da missa. E você sabe, missa é missa. Isso é a maior força litúrgica da Igreja Católica, indiscutivelmente. Então, com a renovação, a revolução ou renovação Padre Marcelo Rossi, que inclusive nosso amigo Padre Zezinho foi chamado a fazer essa mesma revolução na mídia, mas ele não aceitou, por isso que Padre Zezinho não explode tanto como o Padre Marcelo Rossi explodiu. E o Padre Marcelo Rossi absorveu essa estrutura da renovação carismática e jogou dentro da missa e inseriu essa missa na mídia. Quando ele fez isso, essa explosão, aí iniciou o processo de destruição das renovação carismática. Tanto é que hoje você não tem nenhum grupo forte em renovação carismática de João Pessoa. Qual grupo forte você tem hoje? Nenhum. Os poucos grupos que ainda restam é assim, um grupo lá em Cabedelo, um grupo em Santa Rita, um grupo em Bahia. São grupos assim fragmentados, mas se você disser que tem um grupo grande hoje da renovação carismática, não. Por quê? Porque a força própria da liturgia da missa, ela acabou atraindo a renovação para dentro da missa, ela explodiu, e aí, claro, é muito mais forte você escutar um padre, um sacerdote de estola, com toda aquela liturgia, porque a liturgia fala, a indumentária fala, os símbolos falam, o corpo fala, isso é tese de muitos autores em antropologia. Quando os padres agregaram valores da renovação dentro da missa, os grupos acabaram. Quando os idealizadores dos grupos começaram a perceber que os grupos estavam acabando, aí eles disseram, meu Deus, nós temos que criar uma solução. E aí entra em cena Jean Vanier. Quem é Jean Vanier? Jean Vanier é um homem que escreveu um livro chamado
comunidade cristã, o lugar do perdão e da alegria. Esse homem criou a primeira comunidade católica na França. A primeira comunidade católica não tinha nenhuma preocupação espiritual. A preocupação da comunidade católica era estar agregada a uma paróquia, certo? E servir de braço social, a atuação social dessa paróquia na comunidade. Então, a preocupação deles era o agir social, certo? Então, Jean Vanier, ele criou a comunidade católica para tornar os católicos comuns dentro da paróquia. Ele não tinha nenhuma preocupação. Então, o que foi que aconteceu aqui no Brasil, especificamente? Você tem uma renovação que estava bem subindo, de repente ela começa a cair, porque os padres absorveram a estrutura da renovação. Estou tentando ser o mais sucinto para vocês, dar uma olhada mais macro para vocês, certo? Ok? Porque, assim, como eu fiz mestrado em Ciências das Religiões, são as ciências das religiões meio que é o modelo que eu vou analisar o movimento, tá certo? Quando a renovação ela começa a cair, alguns fundadores leigos da renovação, que interpretaram o Concílio Vaticano dizendo que eles tinham tão força, né? Uma força importante quase que tão quanto os próprios clérigos, eles olharam para Jean Vanier, isso, claro, foi inconsciente, ninguém tem consciência do que eu estou dizendo, até porque o ser humano, quando produz um evento social, ele não tem consciência. A gente aqui analisa historiograficamente depois e vê o que foi que aconteceu, certo? Isso é um movimento muito natural das ciências humanas. Então, esses homens, percebendo a falência do grupo de renovação carismática, eles olharam para a ideia de Jean Vanier e disse: ótimo, comunidades. Então, dos fortes grupos de renovação carismática surgiram as comunidades de João Pessoa. Você faz, Seymour, vamos provar? Vamos. Seymour fala, Seymour prova, vamos provar. A prova é, o grupo mais forte aqui qual era? E aí vou citar apenas 2 exemplos, tá certo? Posso até citar 3, mas eu vou ficar nos 2. Os 2 que eu conheço um pouco mais próximo, porque eu frequentei, participei, estava de dentro, acompanhei. Nada que eu estou falando aqui é especulação, não. Eu vivi uma década que vocês não viveram, né? Mas isso não me torna um único discurso legítimo, tá bom? Eu estou colocando aqui apenas uma interpretação minha, uma leitura minha, tá bom? Não quero colocar ela como hegemônica, tá certo? Eu não posso ser, como cristão, intolerante. Até porque minha ideia está aberta a críticas. Mesmo porque o cristão ele tem que ser amigo da crítica, tá bom? Ele tem que ser aberto à crítica, coisa que, infelizmente, alguns movimentos não são, mas estamos lutando para isso. Veja só, quando os grupos começaram a perceber o esvaziamento dos grupos, eles queriam um atrativo que pudesse prender os comunitários, e aí surge a comunidade. Do grupo de oração Rainha da Paz, nasce a comunidade Rainha da Paz. Só que eles tinham um problema ao longo do tempo, né? Existem algumas empresas em João Pessoa também com esse nome, e algumas pessoas começaram a associar o nome Rainha da Paz Comunidade com as empresas Rainha da Paz, exemplo da autoescola. Então, e aí, claro, houve um processo de amadurecimento simbólico do nome deles, e com o tempo nós temos aí a Consolação Misericordiosa. Isso era um grupo de oração que existia na beira-mar, certo? Não existia comunidade alguma. Quando eu frequentei a Rainha da Paz, era um grupo de oração numa casa de esquina, na beira-mar de Manaíra, numa garagem. E ele era tão pequeno na época que teve que intervencionar a rua para poder acontecer. Tá certo? E existia um outro grupo de oração chamado Grupo de Oração Sassardente. Deste grupo de oração, houve uma rixa dentro desse grupo de oração e surgiu 2 comunidades. Uma comunidade chamada Maná, que vocês conhecem, e uma comunidade chamada Nossa Senhora Menina. Porque os 2 fundadores das respectivas comunidades, a qual eu tenho muito respeito, não é? Eles eram frequentadores do grupo de oração Sassardente. Então, houve uma disputa, houve uma briga humana. As brigas humanas acontecem na nossa família, quanto mais no interior da igreja. A briga aqui é uma coisa natural. Não estou falando aqui como teoria da conspiração, não. Tenha calma. Estou falando de brigas naturais, políticas humanas, não é? Houve um cisma, e aí surgiu a Maná. Claro, a Maná teve uma forte perspectiva, um forte desempenho, porque frequentei a Maná um tempo, fui apresentador, inclusive, do programa Maná Jovem, numa sexta-feira, que era o texto dos jovens, e aí, durante um tempo, eu passei na comunidade Maná. E aí você começa a perceber que a Maná depois tem a força de um leigo que se ordenou, não é? Que se tornou diácono, e aí, claro, sendo diácono, você começa a perceber que há uma força maior. E temos a comunidade Nossa Senhora Menina, que está crescendo com um projeto voltado para as crianças e para os adolescentes. Ótimo. Mas aí, o que é que você começa a testemunhar? Vamos lá. Eu percebo que uma igreja batista, ela não comunga com a congregacional, porque elas defendem teorias de batismo distintas. Eu percebo que os presbiterianos, eles não dialogam com os assembleianos, né? E até lembrando que o nosso amigo David Ray Wixon, ele é formado no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Springfield, não é?
Não é Springfield dos Simpsons, tá bom? Ok? Até porque existem mais de 150 cidades nos Estados Unidos com o nome Springfield. É por isso que os Simpsons escolheram o nome Springfield para a cidade dos Simpsons, tá certo? Isso é um jogo de marca, que ninguém sabe onde fica Springfield. Então, assim, ele formou-se na Springfield, na escola da Assembleia de Deus. Então, ele é pentecostal. Então, vocês notam que as igrejas protestantes, elas não concordam de uma unidade ou não? Concordam? Sim ou não? Ótimo. Então, vocês concordam que nenhuma igreja protestante, elas vão fazer unidade. Concorda comigo, né? Então, assim, um pastor quer enfrentar um problema, ele, coitado, ele vai enfrentar só. Recentemente, eu tive na ministração de um culto, de um aniversário de um pastor, que me chamou para palestrar, para dar a palavra, como eles assim falam, uma pessoa que eu tenho muito respeito. E eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mais se dizia, claro, antes de mim, que eu era a palavra central, havia outros pastores. Eu até nem sei por que ele me chamou para a palavra central, mas eu acho que era mais pela amizade que ele tinha a mim, né? Mas o que eu mais percebia nas palavras dos pastores antes de mim é que todos diziam assim: ser pastor é sofrível, ser pastor é dor, ser pastor é ser sozinho. Eles sabem disso, eles têm consciência disso. Não há um clero para eles poderem acessar, não há um grupo para eles poderem comunalizar. Se eles têm um problema, não é? O problema é teu, não é? Scott Hahn, inclusive, em alguns dos livros, ele fala de pastores que tiveram problemas e procuraram o conselho dos pastores, e o conselho dos pastores disseram assim: o problema não é seu? Resolva. Mas como assim, meu? Eu estou partilhando para vocês me ajudarem. Aí teve um que disse até assim: você acha que aqui é o clero católico? É? O problema é seu, resolva. Então, veja que no seio protestante e pentecostal há o processo de individualização, tudo bem? Desafio uma pessoa aqui a unir todas as comunidades católicas. Eu desafio uma pessoa aqui a unir todas as comunidades católicas. Todas as pessoas em João Pessoa, todas, que tentaram unir as comunidades católicas, fundou uma nova comunidade. Se você hoje sair daqui, eu quero unir a igreja, não é? Em nome do Espírito Santo, eu quero unir a igreja. Eu quero... Aí você faz o seguinte, você vai conversar com todos os líderes católicos de comunidades. Primeira coisa, eles vão se opor. Então, qual é o problema? Não é problema. Eles apartaram uns dos outros, porque a base da renovação é protestante. A ideia não é católica. A base, entenda, não estou falando teológica, eu estou falando de a base organizacional, a base de forjar. Eu conheço muitas pessoas que já tentaram diversas vezes aqui em João Pessoa fazer eventos com todas as comunidades, e elas se decepcionaram, porque não tem como unir, irmãos, igrejas protestantes. E as comunidades, elas acabaram na fundamentação da renovação carismática como sendo um momento de cismar. E digo mais, aí você diz assim: sei, meus são hereges. Não, são não, sabe por quê? Eu digo que 99% deles não têm ideia do que eu estou falando. Eles estão tão envolvidos no evento que eles não conseguem sair. Eles talvez olhem para mim e falem: está vendo, isso é um católico. Eles vão olhar para mim e vão dizer o quê? Vamos lá, um fascista, né? Vão me chamar talvez de um intolerante, de um perseguidor, de um retrógrado, um católico retrógrado, só que é tradicionalista. Só que existe um palestrante, que é o nosso amigo Mário Sérgio Cortella, ele tem uma palestra muito interessante: o velho não é o antigo. Antigo e velho não são sinônimos. Uma coisa antiga não necessariamente é uma coisa velha. Não é? Mesmo porque falar de antigo na igreja católica é falar de igreja católica, não é? Onde é que nós surgimos? Onde é que nós estamos? Qual é o nosso alicerce? Não é? Meu Deus, esqueceram que as universidades foram feitas pelos católicos, esquecemos que as escolas foram feitas pelos católicos. Nós estamos num evento 100% católico. Pela primeira vez o catolicismo está voltando às suas raízes, estudando. Porque, entenda, fé não é o oposto de razão. Quando a fé se opõe à razão, não é fé, é fideísmo, é a razão cega, é a fé cega, que não aceita absolutamente nada. Mesmo porque quem lê um pedacinho do Fides et Ratio sabe que fé e razão são irmãs que se combinam, se casam. Mesmo porque fé e razão, emoção e razão, são dimensões que estão dentro de nós que nós não conseguimos
sabe? Dividir. Uma vez pagando uma cadeira de filosofia com um grande professor, Marconi Pequeno, da Universidade Federal da Paraíba, a cadeira Questões Aprofundadas em Ética 2, não é? Ele nos fez ler um livro maravilhoso, o nome do livro é Os Erros de Descartes, de Antônio Damasio. Não é? Eternamente as pessoas disseram que fé, ou melhor, razão e emoção estavam separados. Não, ele nos conclui com muita racionalidade, com muito argumento, que o que nós temos são razões emocionalizadas, são emoções racionalizadas. O que nós temos que ter é uma fé racionalizada e uma razão credulizada. É um diálogo. Então, a gente está se colocando aqui num momento de postura crítica. Aí você vai dizer assim, pronto, a partir de hoje eu vou sair pelaquela porta dizendo assim, toda renovação carismática é herege. Não, mesmo porque a própria palavra diz, aquele que peca sem ter consciência do seu pecado, nunca pecou. Muitos não têm consciência do que está acontecendo. Muitos não têm esse olhar que nós estamos. Muitos não estão nem aqui, veja, esse é um evento pioneiro, né? A Paraíba, que inclusive passa por um momento muito difícil, muito difícil em sua igreja, precisa, eu estava dizendo, arroçando, precisa talvez de um nascer do Espírito Santo como esse. É um evento do Espírito Santo. É um evento de repensar a minha fé. Quem aqui nunca teve dúvidas na fé? Não é isso? E claro, minha preocupação é porque as pessoas, quando saem da renovação carismática, além de serem evangelizzadas pelo grupo comunitário, elas se sentem abandonadas, porque elas de fato talvez não encontram-se no catolicismo paroquiano, né? E aí você começa, o que eu achava perigoso na renovação carismática, eu vi, por exemplo, de pessoas na renovação carismática, ninguém me disse, não, eu vi leigo dando bênção de Santíssimo, não é? Veja, porque dentro da comunidade você faz o que você quiser, ou não? Casamentos na comunidade, ferindo os princípios da atuação paroquial, o padre da paróquia não sabia nem que o casamento estava acontecendo, crismas que aconteceram em retiro, eu já vi uma crisma acontecendo no retiro de um jovem, não é? Um jovem foi crismado em um retiro. Por quê? Porque o padre de uma comunidade precisou que aquele jovem, antes de ir embora em missão da comunidade, fosse crismado. E como ele não podia esperar por nenhum grupo de crisma, ele tinha que ser crismado naquele retiro. Ele foi crismado no retiro, e o que me lamentou, eu vi a crisma dele, e o padrinho nem a posição correta da mão sabia colocar no ombro do menino. Ora, se você não sabe um posicionamento simples, litúrgico de uma celebração de crisma, quiçá o que é crisma, sacramento, os dogmas da igreja. E aí a gente peca naquele princípio de Santo Agostinho, né? Como é que eu vou dizer que amo aquilo que eu não compreendo? E a gente volta para o Antônio Damasio. O sentimento está envolvido com a razão está envolvida com o sentimento. Então, não nega o outro. Então, existem sim boas contribuições da renovação carismática, não só dela, mas mais do que a própria renovação carismática, o próprio Concílio Vaticano II, há contribuições. Eu, enquanto leigo, jamais posso macular a minha igreja, nem qualquer documento oficial produzido pela minha igreja. Jamais. Mas, enquanto leigo, eu posso criticar um movimento de leigos. A renovação carismática não é um movimento de clérigos. Por isso que eu estou aqui sentindo muito à vontade para fazer as minhas críticas. Lembrando, a palavra crítica, ela nasce com René Descartes. Crítica não quer dizer meter o pau. Crítica não quer dizer destruir com argumentos. Crítica quer dizer apresentar de forma racional os limites de um pensamento. É um pensamento válido que existe, mas ele é limitado. Ele tem problemas, tem falhas. Entendeu? Então, eu faço aqui a minha crítica à renovação. E olha que eu venho e sou, como eles diziam naquela época, né? Eu sou filho da renovação. E quando eu fui seminarista, todo seminarista que entrava no seminário dizendo que era da renovação era perseguido por outros seminaristas. Por quê? Porque diziam, você fez curso de intercessor. Eles ironizavam com a gente. Você fez curso de orador, você fez curso para ler a Bíblia. Havia uma certa ironização dentro da própria igreja, né? Porque, claro, eu estava ali meio no meio de extremos, né? Eu estava saindo da renovação carismática, indo para o seminário, e estava chegando no seminário encontrando a TL. Então, assim, eu me considero um milagre de Deus estar vivo hoje, né? Porque eu pude ver, e para mim era o que é que mais me afastava desses dois extremos, né? Sei, irmão, o que é que mais me afastava? As intolerâncias. Eu percebi intolerâncias nos dois extremos, né? E aí eu percebi não cristianismo, e aí eu fui migrando para outras leituras. E aí, claro, Deus foi me catequizando e me mostrando os documentos que eu devia ler, e aí pela leitura, e graças a Deus eu casei com uma pessoa maravilhosa. Eu perto da minha esposa me sinto ignorante. Ela inclusive lamenta não estar aqui hoje. Ela gostaria muito de estar aqui hoje, até como eu estava dizendo aos meninos, a conversão dela foi através da razão, é uma conversão racional. Então ela se converteu ao cristianismo através da leitura, né, lendo muito, né. Eu pude inclusive, num dos estudos bíblicos que eu ministrei em um determinado local,
eu pude ver uma conversão dentro do estudo bíblico, uma conversão extremamente belíssima, uma conversão sólida, não é? A emoção também converte, mas eu acho que ela mais convida do que converte. A emoção, ela convida a um processo de conversão. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria apenas mostrar a vocês uma visão mais ampla de onde as coisas surgirem, para vocês entenderem até mesmo os comportamentos, não é? Agora vamos a um exemplo prático. Vamos lá. Seymour, você caiu nesse pecado que você falou? Sim, caí. Eu caí no pecado que eu falei agora, nesse exato momento. E hoje eu tenho consciência disso. Inclusive já confessei esse pecado diante de Deus. E quando foi que aconteceu, Seymour, esse pecado? Vocês não são sacerdotes, mas eu vou revelar esse pecado a vocês, né? Ninguém revela pecado, né? Tem que revelar pecado. E aí é por isso que eu digo, as pessoas erram sem saber que estão errando. Eu vou provar a vocês. Existe um projeto aqui em João Pessoa, antigamente chamado Projeto 33. Começou no 13 de maio, depois virou Casa de Evangelização Monsenhor Luiz Catão. E essa casa, não é, tinha como formador Seymour. Eu era o responsável pela formação. E aí eu não vou mentir, não é? O que é que eu planejei para casa naquela época? Eu planejei as piores coisas para casa. Eu acho que eu deixei uma péssima herança para essa casa. O que foi, Seymour? Era assim, para entrar na casa tinha que fazer um retiro. Para esse retiro depois você tinha que participar de uma perseverança. Depois dessa perseverança, você tinha que fazer um tempo de avaliação, para depois você frequentar a casa de evangelização. Aí hoje eu me pergunto, que ideia estúpida. Porque o mundo, ele desburocratiza para você pecar. Alguém tem aqui dificuldade para pecar? Se você pecar, você peca agora ali, meu amigo. Na cantina do IFPB. E o católico hoje burocratiza para você ser católico. Então, enquanto o mundo desburocratiza, você burocratiza. Para ser o quê? Importante? E aí, naquela época, eu fiz toda essa organização para os meninos, achando que eu estava ajudando eles. Eu prejudiquei os meninos. Por quê? Eu quis fazer o quê? Uma ordem católica? Não. Eu dizia até assim no começo, acho que a casa de evangelização é uma casa. O que é uma casa? A porta está aberta. Entre e sai a hora que você quer. A liberdade de você ingressar um projeto. Você entende isso? Cadê a liberdade? Aí a gente fica tentando imitar ordens religiosas. Mas aí as comunidades, elas começaram a perder, mesmo assim, força para as missas. Aí eles disseram, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Aí alguém teve uma ideia. Vamos botar roupa de religioso nos comunitários. Vamos botar o quê? Vamos botar véu, vamos botar túnica, vamos botar... Tanto é que quando você... E você sabe, né? A roupa, dentro do sentido antropológico, ela impõe respeito. Quer que eu lhe prove? Vou dizer. Eu, para entrar no hospital e ver meu irmão, por exemplo, que estava acidentado, ninguém me permitia, eu botei um jaleco. Quando eu boto um jaleco, adivinha o que eu me torno dentro do hospital público de João Pessoa? Doutor. Alguma dúvida? Você entende a função da roupa? Ou não? E aí, claro, sabe a função da roupa? Aí começam as insígnias, começam as roupas, começam os traços, aí começam os adornos. E aí, claro, a pessoa começa a sentir o quê? Importante. Mas não sabe ela que ela é o quê? Leiga. Aí visitando uma comunidade católica, ao qual respeito muito essa comunidade, eu vou guardar aqui o nome. Aí veja só que eu escutei algum tempo atrás, visitando uma recém-ingressada nessa comunidade, deixou diversos cursos, pós-graduações, foi para essa comunidade, conversando com a pessoa olhou para mim e fez, sabe por que eu estou aqui, Seymour? Eu fiz, não, porque nós somos a salvação da Igreja Católica. Aí eu fiz, meu Deus, olha onde a renovação foi parar. Você veja, com todo aquele véu, com toda... Então, você não entende? Aí, veja bem, sábado passado nós estávamos numa reunião de crisma de adultos, só que nossa reunião de crisma, a nossa igreja é tão grande que a reunião é dentro da sacristia. Você vê, né? Uma igreja rica. Então, a gente estava dentro da sacristia, dando reunião, chega um diácono para poder fazer o aparamentar do seu corpo para pegar no Santíssimo. Ele olhou para o... Aí disse, Seymour, me desculpe que está atrapalhando. Eu falei, não, diácono, a gente que pede desculpa está atrapalhando o senhor, porque a sacristia é lugar de suas trocas de veste, não é lugar de encontro, não. Aí eu paralisei o encontro, afastei todo mundo, pessoal, vamos ver o diácono trocar de roupa. Aí o diácono estava trocando de roupa, colocando as vestes, e eu disse, diácono... Aí eu não disse nada, aí ficou aquele momento constrangedor, né? O diácono trocando de roupa, todo mundo olhando o diácono. Aí eu disse, não, eu vou fazer aqui um intermédio, né? Pessoal, vamos ver agora o making off de uma adoração. Não é? E comecei a causar aquela descontração, mostrar as roupas, e aí o diácono olhou e fez, muito bem, ele está em razão, só um minuto. Aí ele começou a explicar as vestes.
Ele começou a explicar as vestes para os meninos. Foi belíssimo, uma aula de liturgia ali na hora, ao vivo. Quando ele terminou de se aparamentar, que colocou o véu humeral, ele colocou tudo, ele disse, sabe porque eu estou todo revestido disso? Aí ele fez, porque eu não tenho dignidade de pegar em Jesus. Todas essas roupas significam que eu sou um pecador, mais pecador que vocês. Vocês, como povo de Deus, podem comungar e na comunhão, vocês pegam a hóstia e colocam na boca, mas eu, para pegar Jesus, tenho que ter toda essa indumentária. Sabe por quê? Porque uma mãe de família que faz o café à tarde está mais salva do que muitos bispos na igreja. Então, aquelas roupas dentro do universo do clero, adivinha o que é? Humildade. Mas as comunidades não pensam assim. Usam a roupa no sentido contrário, acha que é valorização. Entendemos errados, irmãos. Entendemos errados. Sei, mas por que tudo isso existe? Porque nós não temos um novo Pedro, sim ou não? Como é o nome do nosso novo Pedro? Diga aí pra gente. Francisco, né? Apesar de que Bento também está, viu? Tudo bem? Ele ainda está vivo, ok? Nós temos Francisco, temos Bento, né? Ok? Tudo bem ou não? Então, pergunto, os Pedros se renovam, irmãos? Os Pedros se renovam na nossa igreja, sim ou não? Pedro morreu e acabou, não existe mais Pedro depois dele, não? Não existe nenhum Papa depois dele, não? Ele foi um. Existem papas até hoje. Os Pedros se renovam na nossa igreja? Os Tomés também. Os Judas também. Os Tiagos também. Os Joãos também. Todos os discípulos se renovam na igreja. Não só na nossa, mas em todas as igrejas cristãs. Digo a nossa, porque felizmente ou infelizmente a nossa ainda tem 1.295.000.000 de fiéis. E ainda é o cristianismo maior no mundo. E isso não nos dá um conforto, isso nos dá um aperreio. Aperreio no Nordeste significa preocupação. E o que significa isso? A responsabilidade de guiarmos uma enorme igreja. E para fechar, respondendo a essa irmã, que eu escutei em 95, que a renovação ia salvar a igreja, respondendo a essa irmã que está na comunidade e disse que as comunidades vão salvar a igreja, o cristianismo que mais cresce católico hoje, cresce na África e na China comunista. Não é na América Latina. E não é pelas mãos nem da RCC, nem das novas comunidades. E aqui eu agradeço a minha participação, agradeço a todos.